Boa noite a todos. Mais uma aula nossa do Revisando, né? Eu não gosto de chamar de uma aula, né? E sim um evento onde a gente pretende tratar alguns tópicos, alguns assuntos. É algo bem mais informal, vamos dizer assim, mas não deixa de trazer toda aquela mensagem, toda aquela orientação de como você vai tratar aquele assunto na prova, ok? Então, são encontros curtos, né, como você tem visto, focado em determinado conteúdo, né, onde a gente traz aí professores das mais diversas áreas para, né, trazer a mensagem, trazer o recado para vocês, beleza? Hoje, a parte de Direito Administrativo com a professora Thaís Nunes, né? Hoje é o segundo encontro dela no programa da Polícia Civil, né? Quem assistiu a primeira, quem não assistiu, essa aula fica gravada, tá? Você pode adquirir, né? Indicar para os amigos, né? Assistir outras vezes, fica à vontade, tá? Entre em contato com a gente, que eu explico aí como é que você faz para adquirir. Mas hoje a gente dando sequência, espero que vocês tenham recebido o material. Quem não recebeu o material, manda mensagem para mim, que eu já encaminho agora pelo WhatsApp, tá? Mas não quero me prolongar demais. Vamos deixar com quem sabe do assunto. Professora Thaís, está aí já com a gente? Estou aqui sim. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que estão, Então né? tá, então acompanha o pessoal aí. É com você. Até mais. Eu prometo que eu não vou ficar até meia-noite hoje, tá, professor Márcio? Então fica Ah, não. tranquilo, tá? Agora tá bom, Eu até as não 11 vou tá bom. ficar. Hoje é uma quarta-feira, não dá para fazer como a gente fez no sábado aí. Mas eu queria começar essa aula conversando com vocês uma coisa muito importante, porque eu analisei todo o edital da parte de direito, né? Todas as matérias de direito, isso lá atrás, quando saiu o edital, e o único tópico, tinham dois, na verdade, tinha um sobre o pacote anticrime, mas depois houve uma alteração e tudo se resolveu. Mas então o único tópico do programa de direito que me entalou na garganta foi justamente o da aula de hoje, porque quem elaborou o edital não foi capaz de colocar o número da legislação. Então, eles colocaram tópico 3, agentes públicos, espécies de classificação, poderes, deveres, prerrogativas, carga, emprego, função pública, regime jurídico único, provimento, vacância, remoção, redistribuição, direitos, vantagens, regime disciplinar, responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então, o que acontece? Na época, eu até entrei com recurso, mesmo não sendo candidato, mas eu entrei com recurso, que eu imaginei que talvez no futuro eu pudesse ministrar alguma aula ou preparar uma apostila dessas matérias, e pedindo para que eles colocassem no edital de qual das duas leis que estavam se referindo os temas, né? Se seria o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Paraná ou seria do Estatuto da Polícia Civil do Paraná, porque existe os dois. Nós temos uma lei complementar que trata sobre as regras de conduta, ou vamos colocar assim, né? Alguns direitos, deveres e obrigações dos policiais civis do Estado do Paraná. Não houve alteração. Mas, no entanto, eu queria que vocês ficassem tranquilos quanto a isso, porque eu fiz uma análise sobre esses tópicos que estão escritos no edital. E esses tópicos você não encontra eles dentro do Estatuto da Polícia Civil, você encontra dentro do Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná. Isso é uma coisa muito importante, tá? Então, eu acredito que muita gente, não vão ser poucos os candidatos que vão estar no dia da prova tendo estudado pela legislação errada, tá? Até porque nós temos uma situação aí bem, não gosto de falar dos outros professores, mas infelizmente tem uma situação de gente despreparada que simplesmente decora o regime jurídico único dos servidores civis da União, né? A Lei 8.112, e acha que ele se aplica a todo o Brasil, e não é verdade. Nós temos um estatuto para cada estado, às vezes mais de um, como é o caso do Paraná, um para os civis e outro para os militares. Temos um estatuto para os federais, para os civis e outro para os militares, e temos um estatuto, no mínimo, né, um estatuto para os servidores civis de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Então, depende para quem você vai trabalhar. Então, vocês serão servidores civis do Estado do Paraná. Portanto, entenda-se que o estatuto de vocês é, sim, aquela lei de 1970. E como vocês devem ter visto no material, eu sou um pouco exagerada quanto ao material, me desculpem, tá? Não precisa imprimir tudo, tá bom? Mas é bom que vocês tenham. Eu coloquei o estatuto inteiro para vocês, está super atualizado, tá? Esse material eu fiz
recentemente, e eu coloquei para vocês, eu estou tentando achar a página aqui só para mostrar, não vou mostrar não, mostrar, né? Talvez vocês não tenham visto, eu coloquei uma introdução breve na página número 7, terminando na página 8, que explica sobre a questão dos estatutos, né? Porque no estado do Paraná nós temos 2 estatutos para os funcionários civis. Um que é a Lei 6174 de 70 e outro que, na verdade, só vale para o Poder Judiciário, que foi criado em 2008. Página 7 indo para a página 8. Tem uma nota de rodapé gigante e um texto pequenininho explicando, né? E uma outra explicação que eu coloquei também no início da página 8, está por escrito, então você não precisa anotar, por isso que eu estou falando sobre isso, é que assim, você tem que lembrar que existe o ser humano, o examinador da UFPR, aquele ser humano. E esse examinador, talvez ele utilize terminologias diferentes. Então, o que acontece? Tecnicamente falando, tá? Servidor e funcionário são coisas diferentes. Porque o termo funcionário ele era utilizado até a Constituição de 88, na época da ditadura militar e tudo mais. Depois, a partir de 88, a Constituição Federal, e aí as constituições dos estados também sofreram alterações, os estados acabaram refazendo as constituições, né? Porque a nossa Constituição Federal, por exemplo, é de 88, a Constituição do Estado do Paraná é de 89. Então, o que acontece? Eles mudaram a terminologia para servidor. Por quê? Porque, tecnicamente falando, vocês não serão funcionários do governo do Paraná. Vocês serão servidores da sociedade através do governo do Paraná. Essa é a questão, assim, técnica. Só que para efeito de concurso público, isso não vale. Para efeito de concurso público, o termo servidor e funcionário é utilizado no contexto do dicionário. Ele é utilizado como sinônimo. Então, eu estou dizendo isso para que na hora da prova ou no eventual simulado, qualquer material que você for utilizar, se tiver escrito a palavra funcionário, não torne a questão errada só por causa disso, tá? Isso é importante. Isso não é a primeira vez que eu vejo acontecer. Isso acontece, por exemplo, o Estatuto dos Funcionários Civis de Santa Catarina é de 85. Resultado, ele é anterior à Constituição de 88. Logo, está escrito funcionário. Então, lá em Santa Catarina é o mesmo problema. O do Estado de São Paulo é de 1968. Então, é o mesmo problema. Então, quando se trata de estatuto, gente, não fiquem preocupados com essa nomenclatura, ok? Isso é muito importante. Então, saibam que vocês estão estudando pela matéria correta. Então, se tinha alguma coisa entalada na sua garganta, aí pode desentalar, porque está tudo certo, ok? E o estatuto, ele é muito tranquilo de ser estudado. Nós temos alguns pontos problemáticos, tá? E tem alguns pontos, inclusive tem uma questão aqui que eles colocaram, que é uma baita de uma decoreba. Tem umas coisas assim, tem várias coisas que não decoreba, tem um em especial que dá vontade de matar o examinador. Então, é dessa forma que funciona, né? Assim, tem partes que são tranquilas e partes que não são. Então, nós vamos ter que... Eu vou dar um stop em alguns momentos. E uma última observação. Eu não sei se vocês perceberam, quem participou da primeira aula, vocês devem ter visto que todas as questões são da UFPR, ok? Eu sou muito fiel a isso, eu não gosto de inventar questões, a não ser que seja algo extremamente necessário. Agora, o problema é o seguinte, essa matéria que nós vamos ver agora, que é baseada na Lei 6174 de 70, eu não tenho questões da Federal para vocês, porque a Federal não fez provas anteriores que pedissem esse estatuto. Ela fez provas anteriores que pediram o estatuto dos funcionários do Judiciário. Então, eu não tinha questões, então eu tive que pegar de outras bancas, tá? Mas essas outras organizadoras são muito parecidas com a Federal do Paraná, então não fiquem preocupados com isso. Ó, abrindo parênteses, qualquer professor que for dar aula para vocês daquela matéria de legislação, que é aquele pacote de legislação, em uma ou outra ele vai esbarrar com o mesmo problema. Eu sei porque eu estava fazendo umas questões dessas matérias esses dias, montando umas questões, e eu fui ver que não tinha, tá? Então, ECA é fácil, por exemplo, mas pega uma determinada lei lá sobre crimes hediondos, você não encontra. Então, só para vocês entenderem isso, que não sou só eu, tá? Outros professores não têm o mesmo problema. E, por último, só para encerrar, vocês perceberam que eu coloquei o número dos artigos para vocês não terem esse trabalho de anotar. Eu não quero que vocês tenham trabalho, eu quero que vocês se divirtam aqui comigo, tá? Que seja algo divertido. Então, vamos lá. Então, a questão 19, porque eu estou fazendo a continuidade, tá bom? Então, quem não participou da primeira aula, tem 18 para trás, estamos na 19. Vamos falar sobre o direito de petição. O direito de petição, que essa questão 19, a pergunta é sobre direito de petição, é um processo em que, eu vou usar um termo errado, tá? Mas todo mundo vai me entender.
em que o servidor processa o órgão público, mas na verdade não é um processo, ele vai fazer requerimentos, pedidos. Então, se você for pensar, por exemplo, no caso da iniciativa privada, cada vez que a pessoa na iniciativa privada tem um problema, ela tem que entrar com um processo trabalhista. No governo, não. Se tiver um problema, de repente, lá, que uma falta que aplicaram a você e não era correto, um desvio de função, ou qualquer outra coisa, você pode fazer isso. Então, se você for lá no artigo 261 até o 271, você encontra isso, que é assegurado ao servidor o direito, ao funcionário, né, o direito de requerer, de pedir, de abrir uma representação, de pedir reconsideração. Não é uma questão assim de, por exemplo, de corregedoria, não é isso. É no sentido de problemas na sua relação de trabalho com a Polícia Civil do Paraná, ok? Então, essa pergunta diz assim: a decisão final, a 19, né? A decisão final do requerimento ou representação deve ser dada no prazo máximo de. Então, é uma questão numérica, e aí a pergunta também sobre a contagem. A nossa resposta será a letra C. O prazo, né, para que haja, no caso, a decisão final desse pedido, desse requerimento, dessa petição que você fez, é 60 dias, ok? E você pode entrar com um pedido, o prazo, então, que a administração tem para te responder. E aí você, na verdade, vai poder entrar com um pedido de reconsideração, que é para a autoridade reconsiderar a sua decisão. E aí esse prazo está 30 dias. Está na letra C a resposta, diz assim, 60 dias, eu vou pegar o enunciado só para emendar a frase, tá? Que é um copia e cola. Diz assim, a decisão final do requerimento ou representação deve ser dada no prazo máximo de 60 dias, e o pedido de reconsideração no máximo no de 30 dias, ambos os prazos contados. Então, daí contados do quê? Contados no momento em que a autoridade recebeu a petição. Então, está no artigo 262. Então, é assim, é um processo em que você entra com o pedido, a autoridade vai ter 60 dias para poder te dar uma resposta, e você pode entrar com um pedido de reconsideração para essa mesma autoridade, e ela vai ter um prazo de 30 dias para te responder, para ela poder reconsiderar a sua decisão. Porque daí, só abrindo um parênteses, que eu não tenho uma questão sobre o restante de petição, vai aparecer uma outra questão, mas muito rapidamente, é que quando você faz a reconsideração e não dá certo, aí você pode recorrer uma instância acima. Mas seria assim, hoje eu estou com o flip chart, hoje está mais fácil. Então seria assim, ó, imagine que você, não sei se vocês enxergam aqui, você entra com o pedido para a autoridade competente e ela te responde. Aí a reconsideração é para a mesma autoridade e ela vai te responder. Aí o recurso é um degrau acima, tá? Então essa é a diferença do recurso e da reconsideração. Se de repente alguém não entendeu, que está ali no direito de petição, que está do 261 ao 271. Beleza? Então, uma matéria muito tranquila, tá? Para você estudar, não é assim nada demais. O ruim só que tem uns números, né? Uns prazos. Beleza? A próxima questão, a questão 20, ela é uma questão que, assim, não gosto muito de falar de tempo de serviço, porque senão eu vou entregar a idade. Mas, assim, eu sou professora de cursinho preparatório para concursos desde 2002. É 2, não é 12, 2. Né? Eu conheci o professor Márcio desde 2004, tá? Então, imagine o tempo. E é assim, cada vez que você tem um estatuto federal, estadual, municipal, tem as formas de provimento, reintegração, reversão, promoção, nomeação. É muito comum uma banca colocar no enunciado um conceito e perguntar qual é o nome. Muito comum. Eu já vi tudo quanto é banca, tá? Isso ao longo desses quase 20 anos. E aqui, de novo, só que é uma questão em que ela é, como diz, cumprida no enunciado, mas é bem tranquila. Diz assim, ó. No dia 17/10/2016, houve determinação por decisão administrativa do reingresso de determinado funcionário público no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo. Segundo os dispositivos da Lei Estadual 6174 de 70, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná, tal situação decorre da seguinte forma de provimento dos cargos públicos, 2 pontos. Só fazer uma observação. Essa história de dar datas e um plano de fundo não é muito padrão da federal, tá? É muito padrão da PUC, essa questão é da PUC. Mas, às vezes, tem esse tipo de situação nas questões de prova, a pessoa acha que vai ser um cálculo e não é nada disso. Então, bem simples.
o camarada foi chutado da administração, provou que estava tudo errado e vai ser trazido novamente. Aí tem uma chave que diz assim, ó, reingresso, ok? Com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo. Se ele estava fora e vai voltar para a administração e vai receber todos atrasados, pode ter certeza que a administração fez caca. Logo, estamos falando de uma reintegração, ok? Eu coloquei ali para vocês números artigos, porque cada um desses procedimentos tem um objetivo diferente, né? A única questão que eles têm em comum é que todos eles começam com re. Percebeu? É uma coisa boba para se falar num bate-papo como esse que a gente está tendo aqui. Só que numa prova em que a pessoa está já zonza, tanto responder questão, lá, readmissão, reversão, readaptação, reintegração. Podia colocar um recondução e tem outros res, né? Confunde o candidato, né? Na hora a pessoa ficar piscando ali. Então, é letra D a nossa resposta, tá? Isso é uma reintegração, o nome disso. Nas formas de provimento que tem no estatuto, a chave de tudo, você não vai encontrar números, prazos. A chave é você entender para que serve cada um. As regras, os detalhes, isso não importa muito. Porque as bancas, elas se focam muito nisso, e mesmo porque mesmo a pessoa não preocupada em memorizar pequenos detalhes, na hora você se lembra. Por exemplo, quando fala de reintegração, se eu me lembro que ela serve para trazer de volta o cara que foi inocentado, é claro que eu vou me lembrar que ele vai receber todos atrasados. Eu não preciso ficar memorizando isso, tá? No caso ali, eu vou pegar outro. Reversão. Se eu estudo e aprendo que reversão é quando a pessoa foi aposentada e verificaram que a aposentadoria dela, por invalidez, foi julgada em subsistentes motivos, ou seja, ela não era inválida, e vão trazer essa pessoa de volta, qualquer outro detalhe que tem em torno disso, eu vou me lembrar, tá? Então, a chave das formas de provimento que aparece ali, né? Vocês estão vendo ali os artigos que eu coloquei para vocês, é meio que sequencial, é você entender para que serve cada um dos modelos de provimento. A nomeação é um caso à parte. A nomeação é quando pela primeira vez a pessoa está entrando, que é o caso de vocês. Você tomar posse, desculpe, você é nomeado, que é um documento, e aí você vai assinar o termo de posse, né? Que é na posse que você se torna, no caso que vocês, né, se tornarão policiais. Mas assim, aí tem mais detalhes, a nomeação, questão de prazo e tudo mais. Depois a gente vai fazer questão sobre isso. Mas as outras formas é pouquinho, é um ou dois artigos, é uma coisinha de nada, ok? Beleza? Então, a nossa resposta é a letra D. A 21 diz assim, ó. Entende-se por lotação. A palavra lotação, deixa eu só abrir um parênteses, às vezes pega livros de direito e tudo mais, a palavra lotação, ela é utilizada com conotações diferentes. Normalmente, a lotação está ligada à quantidade de pessoas que cabe dentro de um órgão ou no local onde a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, eu uso muito o termo lotação quando eu estou fazendo cadastro de concursos no guia de concursos do jornal. Então, eu coloco assim, né? Por exemplo, um concurso estadual, eu coloco assim, e serão lotados na capital, e serão lotados, né, nas cidades do interior. Então, a lotação onde a pessoa irá trabalhar. Essa palavra é utilizada para isso também. Só que no que tange esse estatuto, lotação é algo específico, tá? É algo específico. Então, ali na... Só pegar meu apagador, só um segundo. Quem feio, coitado. Peraí. Quando se trata ali da questão 21, lotação, eles colocaram a letra A, B, C, D e E. Cada alternativa é um conceito do estatuto. E essa questão, embora seja de uma outra organizadora, né, a ESPP, não é muito conhecida, é a cara da Federal do Paraná. Então, cada uma delas vai ser um conceito. Deixa eu só tentar apagar, meu flipchart não está grande coisa. Isso aqui eu acho que é o apagador. Olha só. A diz assim, ó. Então, entende-se por lotação. Letra A. Agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades. Essa frase, se você já estudou estatuto, você vai dizer assim, ó, eu já vi isso em algum lugar. A frase está correta, só que esse é o conceito de uma coisa chamada classe. Ok? De algo chamado classe. A letra B diz assim, ó,
conjunto de classes da mesma natureza e trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau e complexidade ou dificuldade das atribuições e com o nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção de um funcionário. A frase está correta. O nome disso é série de classes, que não é, no caso, o que nós estamos querendo. Aí a letra C diz assim: a justa posição de grupos ocupacionais, tendo em vista a similaridade ou conexidade das respectivas atividades profissionais, o nome, a frase está correta, o nome disso é serviço. Letra D. O conjunto de séries de classes ou de classes que dizem respeito à atividade profissionais correlatas ou afins, quando a natureza, os respectivos trabalhos ou o ramo de conhecimento aplicados em seu desempenho, a frase está correta, mas o nome disso é grupo ocupacional. Grupo ocupacional. Eu estou anotando aqui só para vocês poderem... Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Para vocês poderem ver que cada alternativa não tinha erro na frase. A banca copiou e colou. A questão é que nenhuma delas é o conceito. Eu queria só que vocês fizessem uma comparação com a questão anterior. Vamos fazer de conta que todos elas são da Federal do Paraná, tá? Não vamos entrar nessa questão da banca. Mas, assim, a questão anterior, no enunciado, tinha um texto e daí nas alternativas colocaram 4 nomes para você dizer qual que estava correto. Já na 21, nós temos que cada alternativa é um baita de um conceito, sendo que no enunciado está o nome, ou seja, qual deles é a lotação. Vai ser a letra E, diz assim, ó, número de servidores por categoria funcional que deve ter exercício em cada unidade administrativa. Então, por exemplo, quando vocês forem tomar posse, vai ter lá, né, a delegacia X. Nessa delegacia, por lei, e é lei mesmo, lei ordinária, vai estar constando lá que tem tantos agentes, investigadores, né? Tantos investigadores, tantos papiloscopistas, tem o delegado, tem o escrivão, tem a lotação, a quantidade. Então, se aqui tem 1, 2, 4, 8, 12, tem 16 lugares, eu não posso ter 17 pessoas. Né? Essa é a questão. Isso é a lotação, que é bem o contexto que eu sempre utilizo, né? De lotação, tá? Que é a quantidade X de agentes que cabe dentro daquele órgão público. Beleza? Esses conceitos aqui da letra A, B, C e D, aliás, desculpe, A, B, C e D, que estão todos no artigo 10, eu sei. É uma das piores partes do estatuto. Eu não sei por que inventaram essas coisas. Mas são conceitos que podem aparecer copiado e colado, tá? Não tem muito segredo. Beleza? Vamos à questão número... Só deixa eu ver o chat aqui. Só um segundo, tá, gente? Que tem uma coisa no chat. Antes de ir para a pros. Aqui, o Igor perguntou sobre a última aula, né? Mais chance de cair. Não tem como saber. Mas, como na aula passada todas as questões foram da Federal do Paraná, Igor, dá para ter uma ideia de como eles perguntam e não o que eles perguntam, né? Beleza? Mas realmente nós vamos ter uma mega revisão nas 2 últimas semanas e aí eu vou me ater a isso, né? Se o professor Márcio me convidar, não, minto, já sou eu mesmo, né? Eu vou falar sobre isso, beleza? Ok. Pode mandar, tá? Eu sei que vocês não estão querendo abrir aí a imagem e o áudio, pode escrever, tá? De vez em quando eu vou olhando. Bom, vamos à próxima questão, então. Questão 22 diz assim. Assinada a alternativa correta em relação à licença no trato para interesses particulares prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Paraná. Antes de falar sobre essa questão, eu só quero abrir um parênteses sobre licenças. As licenças, gente, cada licença, ela serve para algo diferente, tá? Então, deixa eu só pegar aqui eu estou com a tela em paralelo, eu não imprimi aqui o estatuto. Então, olha só, no artigo 208 tem uma lista das licenças. Então, licença para tratamento de saúde, licença que é compulsória, que é das doenças do artigo 232,
quando acidentado no exercício da função, que é a licença para tratar da própria saúde, licença para repouso à gestante, doenças pessoas da família, convocado ao serviço militar, tem uma lista, ok? Aí, abrindo parênteses. Lembre-se que esse estatuto ele é de 1970. Sofreu alterações, sim, né? Nós temos uma alteração gigante que foi feita em 2019, que foi a exclusão da chamada licença especial, que muitos de vocês conhecem como licença prêmio. Então, ela foi excluída em 2019. Nós tivemos alteração também em 2021, e eu coloquei na apostila, mesmo o edital tendo sido 2020, porque sabe como é que é, né? Vai que... Então, se você for na página 32 da sua apostila, você verá que tem alterações de 2021 que foram feitas nesse estatuto. Então, não é porque ele está antigo que ele está desatualizado, tá? Então, existe uma licença para cada situação diferente. Aí, o que acontece? Quando você vai ver as licenças, aí tem lá, seção 2, a licença para tratar da saúde, aí cada uma está numa seção diferente. Tem algumas licenças que estão mencionadas na lista, mas que não existe um pedacinho da lei para explicar essa licença. Não tem problema. Só com o que está ali já dá para perguntar sobre a existência dessa licença, tá? Aí, no caso, a única observação que eu coloquei para vocês, desculpe, que eu gostaria de chamar muita atenção, é que lá na licença gestante, eu coloquei um quadradinho para vocês, num comentário dentro da lei, tá? Na página 35. Que essa lei, por ser de 70, ela traz 3 meses de licença gestante. Mas não tem problema, porque a Constituição Federal e a Constituição do Paraná garantem o mínimo dos 120 dias. Tá? Isso é uma garantia. Então, eu não acho que a banca vai perguntar o prazo da licença, porque senão a pessoa vai ficar naquela situação. Eu respeito a Constituição, as duas Constituições, né? Ou eu marco que está no Estatuto. Então, quando você vê situações conflitantes, normalmente elas não aparecem na prova. Porque a pergunta mal feita de hoje é o recurso de amanhã, e nenhuma banca quer ficar analisando o recurso, tá? Então, isso é importante que vocês visualizem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses pequenos problemas do estatuto, eu imagino que alguns de vocês podem não ter estudado esse estatuto de ponta a ponta ainda. Tudo bem, não tem problema. Mas depois, né, já comentei na aula passada, né, a forma mais fácil de me encontrar é no inbox do Instagram, né? É a forma mais fácil. Mas, ou você pode mandar para o professor Márcio também as perguntas, se vocês ficarem na dúvida de alguma situação em que o estatuto diz uma coisa, mas a Constituição diz outra e dá aquele conflito, pode me chamar que a gente tenta resolver. Normalmente já tem um quadradinho comentando dentro da apostila teórica que eu passei para vocês, tá? Vamos então essa licença. Então, é para tratar de licença para o trato de interesses particulares. A letra A diz assim: a licença não perdurará por tempo superior a 2 anos contínuos e só poderá ser concedida uma nova depois de decorrido 2 anos do término da anterior. Então, são duas perguntas aqui. Primeira pergunta: o tempo máximo dessa licença é 2 anos? Sim, é 2 anos. Segunda pergunta: depois que termina a licença, ela só pode ser concedida de novo depois que decorrer 2 anos do término anterior? Também está correto. Então, a letra A já é a nossa resposta. A letra B diz assim, ó: o funcionário não poderá desistir da licença para tratar de interesses particulares. Errado. Eu posso pedir 6 meses, resolver meu problema antes e voltar ao trabalho antes. Ok? Letra C. Depois de estável, o funcionário poderá obter licença sem prejuízo dos vencimentos para o trato de interesses particulares. Deixa eu abrir um parênteses, essa é uma licença em que a lei é bem clara, ela só vale depois da estabilidade. É diferente de uma licença gestante, por exemplo, que, independentemente de estar no estágio probatório ou não, a mulher vai ter direito, tá? Então, ou licença para tratar da própria saúde, não importa se você acabou de entrar na polícia e ficou doente, é um direito que a lei garante. Mas essa licença em específico, né? Essa licença aqui, a pessoa já tem que ter estabilidade, tá? O que está errado é sem prejuízo dos vencimentos. Na verdade, a pessoa não recebe. É com prejuízo ou sem vencimentos, né? Letra D. Ao funcionário interino ou em comissão, se considerar essa qualidade, se considerar vírgula nessa qualidade, vírgula, licença para o trato de interesses particulares após o término do estágio probatório. É uma confusão de informações. Veja, se a exigência
Se a exigência é que a pessoa tenha estabilidade, logo não pode ser dada essa licença para alguém que é interino, né? Um comissionado, não dá. Então, está errada. A letra E, sendo concedida a licença para o trato de interesses particulares, nenhuma autoridade poderá cassá-la, mesmo que haja comprovado interesse público. Só uma observação, bom, está errado que pode ser cassado, né? Mas essa cassação, é importante só ressaltar que não é uma penalidade, tá? Não é assim uma punição, é simplesmente porque nesse momento a Polícia Civil precisa de você. Então, eu vou fazer você voltar. Simples assim, não é nada no sentido de penalidade, ok? Então, a nossa resposta na questão 22 foi a letra A. Vamos ver a 23, assim, ó. Mais uma situação de licença. Marina, servidora pública estadual, deu à luz a uma menina. Entretanto, devido a complicações ocorridas no momento do parto, a sua filha necessitará de cuidados maternos visando a preservação da sua saúde. Nessa hipótese, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná prevê 2 pontos. É o seguinte, só abrindo um parênteses, não sei se vocês já ouviram falar o termo licença maternidade. É um termo errado, porque a licença não é para a servidora porque ela se tornou mãe. A licença, ela serve para a servidora descansar da gestação, para que ela volte ao serviço bem, para descansar de ter ficado carregando uma barriga. Tá? Isso é uma coisa importante de se ressaltar. Esse estatuto, por exemplo, ele não prevê licença adotante, mas se várias decisões jurisprudenciais, se não me falha a memória, tem até acho que um decreto paranaense que fala sobre isso, mas é uma outra coisa. Aqui é a licença gestante, por isso que existe essa questão falando sobre essa possibilidade de o que vai acontecer, melhor dizendo, né? Quando uma criança, a servidora está bem, ela já descansou, né? Acabou a licença gestante, mas a criança não está bem. O que o estatuto fala sobre isso? Então, a letra diz assim, ó. A servidora deverá retornar às suas atividades ao final do prazo regular da licença gestante. Entretanto, será permitido se afastar durante o tempo necessário para promover os cuidados da criança. Não, essa está errada. A nossa resposta vai ser a letra B. Diz assim, ó. A licença poderá ser prorrogada por até 3 meses. Tem um limite de tempo. Então, a criança passa por perícia médica, e verificando a necessidade dessa servidora de ficar com a criança, a licença gestante vai ser estendida por até 3 meses para que ela cuide da criança, tá? Já descansou, mas há essa prorrogação. Está na letra B. A nossa resposta, melhor dizendo, é a letra B. A letra C diz assim, ó. A servidora deverá requerer a prorrogação de sua licença pelo tempo necessário à recuperação da recém-nascida. A parte final está errada. Esse pelo tempo necessário tem um limite de 3 meses. Existe esse limite. Ah, mas se a criança não melhorar, mas daí vamos ter que ver outras saídas dentro do estatuto, que de repente pedir uma licença para cuidar de pessoa da família, mas não esta licença aqui. Letra D. A funcionária terá direito a ser aproveitada em função compatível com o seu estado, a fim de garantir os cuidados necessários ao restabelecimento da recém-nascida. Não, não tem a ver com atividade. Na verdade, essa questão do aproveitamento, né, a pessoa mudar de função e toda... Aqui é aproveitamento do verbo aproveitar, né? Mas essa possibilidade de readaptação da função é quando a própria pessoa não tem mais condições de exercer aquela função para a qual ela passou no concurso. Não tem a ver com problemas de saúde. Além disso, quando se fala em mudança de função, é algo para ser, como diz, não é para ser provisório, tá? Beleza? E a letra E diz assim: poderá ser concedida licença especial por motivo de doença em pessoa da família, em que não poderá ultrapassar o período de 180 dias. Em primeiro lugar, essa palavra especial é muito chata aqui, porque não tem nada a ver com licença especial. É licença por motivo de doença de pessoa da família, tá? Essa licença, ela até existe, mas não é o caso, porque aqui fala de recém-nascido, então ele entra numa categoria dentro da própria licença gestante, que é essa extensão. Agora, é claro, eu coloquei até uma nota de rodapé, não me falha a memória, eu coloquei a nota de rodapé por conta dessa licença, porque até ela existe, mas não vai se enquadrar. Deixa eu só olhar aqui, que eu estou com um material diferente.
Sim, eu coloquei uma nota de rodapé. Lá no artigo 237, ele fala do filho, né? Com doença de filho, pode haver a licença para tratar de interesse particular, desculpe, para cuidar da doença da família. Só que não vai ser o caso por ser um recém-nascido, né? Ele vai entrar em outra categoria, beleza? Então, nossa resposta na 23 é a letra B. Vamos à 24, diz assim, ó. Considere as normas da Lei Estadual 6174 de 1970 para assinalar a alternativa correta sobre a posse. Então, só pegar aqui uma linha do tempo, só para, de repente, se algum de vocês não conseguiu assimilar quem vem antes, quem vem depois, ok? A nomeação é um ato administrativo, um documento, que não depende de você, ok? Então, você vai estar lá parado, tranquilinho, trabalhando, de boa. Então, aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, C, você passou por todas as etapas do concurso, ok? Aí, R é o resultado, ok? Sai o resultado do concurso. A partir daqui, da homologação do resultado, começa a contar o prazo de validade. Então, não importa quanto tempo demora e as etapas do concurso, ok? Não faz diferença. Começa a contar a partir da homologação do resultado. Aí, vai sair a nomeação. A nomeação é um documento em que a Polícia Civil diz, vem para dentro, ok? E aí, a nomeação é o documento que chama você para posse. Aí sim, na posse é um ato bilateral, que você vai assinar o termo de posse dizendo que é. E é na posse que você se torna policial civil. É aqui, ó. Tá? Opa, não tá aparecendo. Aqui. Policial civil. É aqui que você vai se tornar policial civil, é na posse. Então, um termo que aparece muito em provas, termo não, uma pergunta, né? A investidura do cargo, ou seja, a investidura, quando você se veste, quando você torna-se policial civil do Estado do Paraná, é na posse, tá? Não é na nomeação, é na aprovação do concurso público. E aí, a partir daqui, eu vou ter ainda o exercício, que é quando você começa a exercer, ok? Beleza? Exercer, curso de treinamento e tudo mais, é a partir daqui, do exercício que começa esse momento, melhor dizendo, na sua vida dentro do serviço público, né? Que é de você ser policial, é a partir da posse. Então, vamos lá. A letra A diz assim. Então, a pergunta é sobre posse. Não poderá haver posse por procuração, ponto. Está errado. E se 3 situações mencionadas na lei, é o seguinte: se você foi nomeado, mas está fora do país, ou você está numa missão de governo, né, que você pode já ser servidor público em outros órgãos, federal, estadual, municipal, está numa missão do governo, ou em casos especiais, daí há juízo da autoridade, porque nos 2 primeiros é uma garantia, mas no terceiro é a juízo da autoridade, autoridade competente. E aí acontece, não existe como diz, eles segurarem a posse, não, alguém tem que assinar, e aí você passa uma procuração com poderes específicos para alguém assinar o termo de posse no seu lugar, para você garantir o ingresso ou a investidura no cargo público, ok? Então, 3 casos. Se você estiver fora do país, estiver em missão de governo ou qualquer outra situação, mas daí seria a juízo da autoridade competente, beleza? Então, que você não possa, naquele momento, estar lá na polícia para assinar a posse, beleza? Bom, letra B. Todo funcionário poderá tomar posse sem exibir o título de nomeação. A lei diz assim que nenhum... É bem simples. Aqui, ó, nomeação. Nenhum funcionário pode tomar posse sem que tenha havido a nomeação. E aí, no texto do estatuto, diz exatamente o que está na questão. Assim, ó, nenhum funcionário poderá tomar posse sem exibir o título de nomeação. Não necessariamente você vai ter que levar na mão, mas alguém vai ter esse papel em mãos. É preciso. Então, a nomeação, que é assinada pelo governador do estado do Paraná, vai ter assinado lá pelo governador, é o documento pré-requisito para você tomar posse. Por isso que a letra B está errada. C. A posse terá lugar, acontecerá, né, no prazo de 10 dias da publicação no órgão oficial de divulgação do ato de provimento.
Ato de provimento aqui é a nossa nomeação. Então, o ato que o provimento é a nomeação. Então, fala ali do prazo de 10 dias, é 30 dias. 30, tá? Só uma observação. Não é que é no 30º dia, é em até 30 dias, porque usa-se o termo prazo. Então, você tem 30 dias para assinar o documento. Não 30 dias para aparecer lá na polícia, tá? Então, tá errado ali só o prazo. Letra D. A requerimento do interessado, do seu representante legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado ou revalidado pela autoridade competente até o máximo de 20 dias, a contar do término do prazo fixado na mesma lei. Então, nós temos um prazo de 30 dias. E ali fala da possibilidade de requerimento e prorrogação. Então, duas perguntas. Primeira pergunta, né? É possível a prorrogação desse prazo? Ou a revalidação, que é quando até ele já acabou, porque a diferença dos dois, tecnicamente falando, é que a prorrogação ainda está dentro dos 30, eles vão esticar o tempo. Revalidação é quando já acabou os 30, mas alguém vai lá, ou o próprio servidor, e prova que houve um problema e ele não conseguiu tomar posse. Dá para revalidar? Sim. Essa é a primeira nossa resposta. E o prazo máximo é 20 dias? É que está errado, né? É só o prazo, é até no máximo 30 dias. Então, aqui, ó, 30 é o prazo e pode ter mais 30 dias de prazo para assinar a posse, tá? A pedido, e claro que esse vídeo vai ser analisado. Letra E será a nossa resposta, então. Diz assim, ó. Se a posse não se der dentro do prazo inicial e da prorrogação ou revalidação, desde que concedidas, será a nomeação tornada sem efeito por decreto, correto. Porque tem uma questão de prova, gente, que, assim, vocês vão ter que confiar em mim agora, porque eu não tenho essa questão, ela é muito antiga, eu vou dizer que ela é de mais de 10 anos atrás. Eu vi uma questão uma vez, que eu nem lembro a organizadora, que eles perguntaram o seguinte, que se a posse não ocorresse dentro do prazo, o servidor seria exonerado. Veja bem, se você não tomou posse ainda, você não se tornou servidor, logo não tem que falar, não tem que ser falado em exoneração. Então, a situação é a seguinte, se a pessoa foi nomeada e ela não tomar posse, ela nem se torna servidora, então a nomeação é cancelada, que é a nossa resposta. Agora, se uma pessoa tomou posse e não entrar em exercício dentro do prazo, aí ela é exonerada. Entenderam a diferença? Porque é na posse que a pessoa se torna servidora. Ok? Então, a resposta nossa é letra E, aqui na questão número 24, beleza? Vamos à questão 25, diz assim, ó. Baseado no Estatuto do Servidor Funcionários Civis do Paraná, Lei 6174 de 70, responda a questão. Não é requisito necessário a confirmação do funcionário confirmação do funcionário que se encontra em estágio probatório, no cargo efetivo para o qual foi nomeado. Eu sei que essa questão é uma ofensa à inteligência de vocês, mas eu trouxe porque eu pensei assim, eu tenho que só comentar sobre isso, né? Tem uma lista no artigo 43 de quais são os requisitos que vão ser analisados no momento do estágio probatório, né? Ali a resposta é letra D, porque a aptidão não entra na lista. É um copia e cola, né? Ok? Eu queria só fazer uma parênteses aqui quanto a... Eu trago umas questões para eu me lembrar de falar algumas coisas. Quando você estuda sobre estágio probatório, estabilidade no estatuto, as regras, tudo bem, tá tudo tranquilo, ainda não é problema o fato da lei ser de 1970. Mas existe a questão do prazo, tá? Que ele fala de estágio probatório, ainda fala, deixa eu só pegar aqui o artigo, o 43, ainda fala em estágio probatório que não coincide com o prazo da estabilidade da Constituição Federal, né? A Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná, as duas falam que a pessoa ela adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Logo, o prazo do estágio probatório deveria ser os mesmos 3 anos, mas aqui ainda está constando 2 anos. Isso não é problema, tá? Eu até coloquei para vocês ali um exemplo, tá? É só um exemplo, na página número 14, que, por exemplo, na Lei Orgânica Estadual da Defensoria Pública, os caras colocaram os 3 anos. Eu até não devia ter dado uma olhada se tinha alguma coisa para a Polícia Civil, nem olhei. Mas, assim,
é só um exemplo de que existem leis que tratam dos 3 anos para o Paraná, que não quer dizer que se aplica a vocês, mas no sentido assim, ó, que não se preocupem com isso, porque da mesma forma como eu passei para vocês, a Polícia Civil, ou melhor dizendo, a Federal do Paraná não vai fazer questões que gerem polêmica a ponto de dar recurso. Nunca vi isso acontecer. A Federal não faz esse tipo de coisa, né? Se você é exato, tudo bem, mas a Federal não faz. Então, o prazo em si, eles evitam perguntar para não dar problema, ok? Até eu vou depois dar uma olhada certinho se tem alguma decisão para a Polícia Civil. Confesso que eu não olhei, tá? Foi tudo muito rápido, eu acabei não olhando se tinha alguma coisa para a Polícia Civil do Paraná. Mas se tiver, eu passo para o professor Márcio para ele mandar para vocês, tá bom? Isso não é problema. Vamos continuar ali, então. Questão número 25, então a letra D é a nossa resposta. A questão 26 assim. Em relação aos direitos e vantagens concernentes aos servidores públicos, de acordo com o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Paraná, considere. Item 1. Remuneração é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo ou nível fixado em lei. O conceito está correto, mas isso não é remuneração. O nome disso é vencimento. É só você cortar a palavra remuneração e colocar vencimento no lugar. O que está previsto em lei para ser pago para o seu cargo chama-se vencimento. 2. Perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo o funcionário nomeado para cargo em comissão, ressalvado direito de opção e o de acumulação legal. Correto. É porque, na verdade, se eu vou assumir um cargo comissionado, eu vou pagar o que eles me pagarem no cargo comissionado. Por isso que eu perderia a minha remuneração. Isso é meio óbvio. 3. O item 2 está correto. Então, 3. O vencimento da remuneração e proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos determinados judicialmente e reposição ou indenização devida à fazenda estadual. Correto. Aqui são duas situações. A primeira é pensão alimentícia. Sim, né? Fez filho, havendo, no caso, uma decisão judicial, o juiz manda, né, tirar direto do pagamento do policial. Aliás, esse negócio de engravidar de jogador de futebol e pagodeira é fora de moda, porque é muito sazonal. O bom é engravidar de servidor público, porque vem direto na fonte, ok? Piadinha essa parte, é verdade. E a segunda é quando você está devendo alguma coisa para o governo, para a fazenda, né? Vamos supor, bateu o carro da polícia, a culpa foi sua, Deus livre, né? Eles vão fazer você pagar, aí vão descontar em folha, ok? E a 4, nenhum servidor poderá perceber vencimento básico inferior ao salário mínimo em vigor no Estado do Paraná. Correto também, está copiado e colado do Estatuto, né? Então, o vencimento básico, no mínimo, é o salário mínimo. Então, nós temos ali a 2, a 3 e a 4 estão corretas, a primeira está errada, a resposta é a letra C. Vamos a 27, diz assim: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, são deveres do funcionário, exceto. Eu quero abrir um parênteses aqui. No artigo 279 tem uma lista de deveres, tá? E também existe uma lista de proibições. Então, vai uma dica aí para o pessoal que gosta de sair pichando tudo, né? Grifando tudo, toda a apostila, todo o material. Quando você está lendo uma lista de deveres, o que você grifa? Você só grifa aquele dever que você lê e aquilo te entala na garganta que você não assimila como sendo um dever de funcionário público. Aquilo que para você é estranho, que daí você vai ler uma segunda vez para memorizar. Agora, aqueles deveres que você bate o olho e pensa, isso é óbvio, eu não tenho por que fazer, um grifo ali. Aí você vai otimizar o estudo de vocês nessa reta final. A mesma coisa para as proibições. O Estatuto traz uma lista do que é proibido ao servidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha canetinha e eu só vou grifar aquilo que eu leio e me entalo na garganta e eu não visualizo como sendo algo proibido, para que eu leia mais de uma vez e memorize, tá? Aqui é uma questão bem simples. Colocaram para a gente 5 alternativas e querem qual delas não é um dever. Letra A, urbanidade é um dever de servidor público do Paraná? Sim. Discrição? Sim. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e expedição de certidões para a defesa de direitos? Sim. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades inerentes às suas funções? Não, não é. E eu achei muito legal essa questão, porque não só não é um dever, como essa frase não existe no Estatuto.
inventaram do zero. Então, é uma frase que não existe. A letra E diz assim: frequentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento ou especialização. Também é um dever. Então, dos deveres ali, a letra D foi inventada do zero. Quem fez a questão não teve preguiça, né, de fazer isso. Porque, assim, às vezes eles fazem uma lista, uma questão sobre deveres, colocam uma proibição misturada para o candidato separar. A mesma coisa o inverso. Pergunta-se sobre proibições e põe deveres misturados. Aqui não, aqui eles inventaram do zero a frase. Muito legal. Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos à questão 28, que diz o seguinte. Se tiverem perguntas, se manifestem. Eu falo muito rápido por natureza já, tá? Eu sou terrível nisso, eu preciso me policiar porque eu falo rápido demais. Não é pressa, não. Eu falo rápido, eu como rápido, eu ando rápido, eu dirijo rápido, tudo rápido. Vamos lá, 28. Considerando as normas da Lei Estadual número 6174 de 1970, a assinatura correta sobre o que é referido à lei considera ser vantagem acessória ao vencimento do funcionário que não constitui emprego e é atribuída pelo exercício de encargos de chefia, assessoramento, secretariado e outros para cujo desempenho não se justifica a criação de um cargo em comissão. Esse é o conceito. Vantagem acessória ao vencimento do funcionário que não constitui emprego e é atribuída pelo exercício de encargos de chefia, assessoramento, secretariado e outros, para cujo desempenho não se justifica a criação de um cargo em comissão. Qual é o nome disso? O nome disso é função gratificada. Na resposta é a letra B. E essa função gratificada, eu coloquei para vocês uma nota de rodapé. Só conferir aqui, está na página... Não, nota de rodapé não, desculpe, os quadradinhos ali, azul e amarelinho, laranja, né? Com a Constituição do Paraná e a Constituição Federal, que essa função gratificada na Constituição é chamada de função de confiança. É a mesma, tá? Mas a nomenclatura é diferente. Então, se na prova aparecer função de confiança, função gratificada é a mesma coisa, que é diferente de cargo. Cargo de confiança, cargo comissionado. Cargo é um pacote, é um conjunto de atribuições que são passadas a um servidor. Função é outra coisa. Se alguém, preste atenção no que eu vou dizer, se algum de vocês não sabe, não entendeu até hoje a diferença de cargo em comissão e função de confiança, a hora de perguntar é agora. Não tem como digitar isso numa resposta. Eu vou ter que falar. Pergunta agora. E aí eu paro para explicar. Isso é uma coisa importante, tá? Senão eu ficava inteira decorando, e daí chega na hora da prova não aprende. Nossa, até que é uma apostila aqui, peraí. Deixa eu pegar. Pronto. Então, pergunta já, ok? Expliquei, prof, cargo efetivo, cargo comissionado, função de confiança, pergunta. Vamos lá. Explica, por favor, professora, a diferença. Pronto, já temos aqui. A Franciana também perguntou. É o seguinte, só deixa eu apagar aqui, eu vou precisar do quadro. Eu queria que você visualizasse o seguinte, é tudo muito simples, tá? É muito simples. E essa explicação vale para qualquer tipo de estatuto, é uma questão constitucional. Quando você pega a Constituição, ela fala, no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, ela fala de cargo em comissão e fala de cargo efetivo. E nesse artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e do Estado do Paraná também, coloquei no quadradinho, ele fala de função de confiança, ok? A função de confiança e o cargo comissionado, que também pode ser chamado de cargo de confiança, os dois servem para direção, chefia e assessoramento, e o Estatuto ainda traz o termo secretariado. É uma forma de assessoramento também, não tem problema. Os dois. A questão é que são coisas diferentes. Então é o seguinte, quero que você visualize a seguinte ideia. Imagine que isso aqui é uma sala, tá? Uma sala de aula. Nessa sala de aula eu vou ter cadeiras, ok? Minhas cadeiras aqui. E aí dentro dessa sala, eu vou ter algumas cadeiras verdes aqui, não sei se estão enxergando, ok? A cadeira preta vai simbolizar o cargo efetivo. É o cargo criado por lei para ser preenchido via concurso público, que é a sua maioria.
E eu tenho alguns cargos que são criados por ele também, que é para direção, chefia, assessoramento, que eles são criados para nomeação sem concurso. Por quê? Porque a pessoa tem que ser escolhida a dedo. Não é porque vão chamar o parente de alguém, não é isso. É porque na lei diz que, além dos requisitos, por exemplo, de escolaridade e capacitação e tudo mais, a pessoa ela precisa ter condições de ser chefe. Então, eles têm que escolher a dedo. Então, para uma pessoa entrar nessa sala e sentar nessas cadeiras, ela passa pelo concurso, ok? Mas para entrar nessas cadeiras aqui verdes, ela não passa pelo concurso. Ela vai ser nomeada, vai tomar posse. No geral, as regras do estatuto também valem para ela. A diferença é o jeito de entrar dentro do governo, ok? Existem alguns cargos e comissão que eles podem nomear alguém lá de fora do governo. Mas tem alguns cargos que a própria lei já restringe que tem que ser gente do próprio governo. Então, vamos supor que você... Deixa eu só pegar uma caneta de outra cor aqui. Deixa eu achar. Vamos supor que você está aqui nessa cadeira, aqui, ó, cargo efetivo. Nossa, caneta ruim. Cargo efetivo, ok. Você é um papiloscopista, um investigador, vamos aqui, ó, investigador, melhor. Investigador, tá aqui. Nossa, tá falhando. Um investigador, e você tem um cargo efetivo, ok? Concursado e tudo mais. E é convidado para um cargo comissionado. Pode ser dentro do governo do Paraná, pode ser dentro da polícia, não importa, mas foi convidado para um cargo comissionado, que eu vou colocar aqui, seria esse aqui. Você tem que levantar desta cadeira e sentar nessa cadeira. É a lei de Newton ao contrário. Nós temos assim, né? Um corpo não ocupa 2 lugares no espaço. Então, seria aqui, ó. Aliás, melhor dizendo, a lei de Newton ao contrário, né? Aqui, ó. Uma pessoa não pode estar nos 2 cargos ao mesmo tempo. Ou está sentado na cadeira cargo efetivo ou na cadeira cargo comissionado. Os 2 não existem, ok? Então, entenda o seguinte, cada vez que você está estudando o estatuto, a palavra, quando fala assim, ó, o cargo público, ou funcionário, ou cargo, ou funcionário, vale para os 2, cargo efetivo e cargo comissionado. É claro que eu tenho situações que vai estar escrito assim, ó, pro funcionário estável, então você exclui uma pessoa que só tem o cargo comissionado, que veio de fora. Ou funcionário de cargo efetivo, ok? Então, é aquele concursado, então você exclui o outro. Isso aparece muito quando você estuda, por exemplo, as licenças, tá? Agora, quer ver uma situação interessante? No estatuto fala de férias. Aí diz assim, ó, o funcionário terá direito a férias, blá, blá, blá. Aí na prova, o examinador sem vergonha faz assim, ó, o funcionário de cargo comissionado, blá, 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 nas férias, aí o candidato já congela. Peraí. Cargo efetivo é o concursado, ele tem direito a férias, mas será que comissionado também? Se a lei não separa os 2, logo aquele direito, aquele dever, aquele benefício é para os 2, ok? Lembrando que eu tenho gente em cargo comissionado que veio de fora e gente que é de dentro. Você, no caso, que estava num cargo efetivo e foi afastado para ir para o cargo comissionado, você sempre será tratado como cargo efetivo. Isso é super importante porque vão ter momentos na lei que ele vai falar daquela pessoa que só tem cargo comissionado. Nós vamos ter alguns momentos, lá na parte disciplinar aparece. Tá? Então, você tem que ter isso bem em mente. Até aqui, tudo bem? Cargo efetivo, cargo comissionado, que também pode ser chamado de cargo em comissão, ou até mesmo cargo de confiança, que é um termo que está em desuso. Cargo efetivo, cargo comissionado, ok? Deixa eu só ver aqui se alguém chamou no chat. Ok, entendido. Ok? Beleza? Função de confiança é outra coisa. Então é o seguinte, imagine que eu estou aqui, sentada na minha cadeira cargo efetivo. Eu estou aqui, ó, ok? Beleza? Eu estou sentada na cadeira cargo efetivo. A função de confiança vai ser essa latinha, ok? A função de confiança também é criada por lei e ela só é dada, só recebe o convite para ter essa função quem já tem um cargo efetivo. Não vale para o cargo comissionado, é só para o cargo efetivo. Porque é uma atividade tão pequena que não justifica criar uma cadeira. Eu só vou segurar essa latinha. Quer ver um exemplo? Simples. Chefe de repartição. Então, eu tenho aqui na minha repartição pública... Cadê minha...
Ah, tá aqui. Aqui na minha repartição pública, vamos supor que eu tenho aqui servidores aqui. Não dá para usar a delegacia, porque a delegacia nós temos delegado que manda, que vai ser o chefe supremo aqui, né? Mas vamos pegar uma outra ideia. Então, nós temos as cadeiras aqui, ok? Todas cargo efetivo. E alguém tem que ser o chefe da repartição. Vai ficar com a chave, vai abrir, vai fechar, vai fiscalizar o ponto. É uma atividade que é acessória. E aí eles criam a função de confiança por lei ou função gratificada. E eu sou chefe, eu estou aqui fora, eu vou designar esse fulano. Então, ele vai ter o cargo efetivo, a minha cadeira, e a função de confiança, ou a função gratificada, vai ter os dois. E aí, ele vai receber uma gratificação por esse plus. Então, quando você pega, às vezes, lá no portal da Transparência do Paraná, esse dia eu estava dando uma olhada lá nos cargos da Defensoria Pública do Paraná, que a gente fez aqui um raio-x do concurso, né? O pessoal que vai fazer a defensoria. E aí eu estava olhando, assim, por exemplo, que tem defensor que recebe R$1.000 e poucos a mais. Mas por quê? Está lá gratificação de função. Daí tem um plus. Chefe de repartição, chefe de departamento é um exemplo clássico, ok? Então, essa função de confiança ou função gratificada não é um cargo. Por isso que o conceito dado pelo Estatuto é um conceito muito bom, que diz assim, ó, para cujo desempenho não se justifica a criação de um cargo em comissão. É uma função de chefia, mas não se justifica criar uma cadeira toda para ela, ok? Inclusive, às vezes, quando eu estava dando aula em sala de aula, né, na época dos presenciais, às vezes tinha alguém que dizia assim, professora, mas você disse que não pode ter as duas cadeiras ao mesmo tempo, mas a minha mãe, ela tem um cargo efetivo e um cargo em comissão ao mesmo tempo. Aí eu sempre explicava, ó, provavelmente, a não ser que seja uma gambiarra, é uma função de confiança. Aí tem os dois. Eu continuo fazendo as atribuições do meu cargo efetivo e mais a função de confiança. Beleza? Se não deu certa a explicação, avisem, chama de novo, eu explico de novo, tá? Então é isso, essa é a diferença dos três. Beleza? Tec, tudo bem? Eu falei que ia fazer tudo em 1 hora e pouco. Isso não vai funcionar, nunca funciona. Vamos lá. Enquanto tiver alguém aqui, eu vou falando. Nós estamos na questão número 29 agora. A 29 diz assim: o Estatuto do Servidor, dos Funcionários... Tá, esses erros aqui eu deixei tudo como estava, tá? Não mexi. Civis do Paraná, Lei 6174/70, estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná. Sobre o assunto, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. Diz assim: remoção é a passagem do funcionário de uma classe para outra, de igual nível de vencimento, mediante comprovação prévia de habilitação por meio de provas e cumprindo o necessário intervalo. A frase toda está correta, mas isso não é remoção. O nome disso é transferência. Tem que tomar muito cuidado essa parte de transferência e remoção, porque no nosso mundo real, né, transferência vem de transferir, né? Tipo, eu trabalho em Curitiba, vou me transferir para Fernando Noronha. E dentro do Estatuto, transferência é algo bem específico. Então, risca a remoção, põe transferência no lugar. 2. A função gratificada é a vantagem acessória ao vencimento do funcionário, não constitui emprego e é atribuída pelo exercício de encargos de chefia, assessoramento, secretariado e outros para cujo desempenho não se justifique a criação de um cargo de comissão. Perfeito, a gente acabou de ver sobre isso, copiado e colado o artigo 15 do Estatuto. 3. Reversão é o reingresso no serviço público do funcionário aposentado quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Podia colocar aqui a aposentadoria por invalidez, né? Mas ainda assim, tá certo, né? Copiado e colado também a letra, né, do artigo 114. Então, a 1 está errada, a 2 está correta, a 3 está correta. Nossa resposta é letra A. Vamos à questão número 30. Diz assim: João foi aprovado em concurso público no município... Ah, tá, deixa eu abrir um parênteses. A questão 30, se você olhar com mais calma, ela é bizarra. Por quê? Porque a prova é de contador da Prefeitura de Jandaia do Sul.
Em tese, eu até não pesquisei sobre isso, mas em tese, todo município tem o seu estatuto, dos seus servidores. Então, existe, na teoria, o estatuto dos funcionários de Jandaia do Sul. Se eu vou ser contador da Prefeitura de Jandaia do Sul, por que eu vou estudar o Estatuto do Paraná? Mas realmente estava assim no edital e a pergunta foi sobre o Estatuto do Paraná. Não me perguntem o motivo, mas essas bizarrices acontecem. E como acontece? Tem umas coisas muito loucas em concurso municipal. Então, diz assim, ó. João foi aprovado em concurso público no município e o provimento para o cargo público foi publicado no Diário Oficial. Em relação à posse no cargo público, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Paraná, considere. 1. A posse verificar-se-á mediante lavratura de um termo, no qual o nomeado prestará o compromisso de desempenhar com lealdade e exação os deveres no cargo e cumprir fielmente a Constituição, as leis e regulamentos, envidando esforços em bem do Estado e do regime. Copiado e colado o estatuto, está correto, está no caput do artigo 37, é o que vai acontecer com vocês daqui a um tempo. Você vai assinar um documento se comprometendo a fazer tudo certinho dentro do governo, tá certo. 2. No ato da posse, será prestada a declaração pelo funcionário empossado dos bens e valores que constituem seu patrimônio nos termos da regulamentação própria, também copiado e colado, correto. Vão prestar a declaração de bens. Até para verificação, com o passar dos anos, se a sua evolução patrimonial não está sendo incompatível com o que você ganha, que é a forma mais fácil de se pegar quem apronta dentro do órgão público. 3. Se a posse não se der dentro do prazo inicial e da prorrogação ou da revalidação, desde que concedidas, será a nomeação tornada sem efeito por decreto. Correto, já fizemos uma questão sobre isso. 4. A posse terá lugar no prazo de 90 dias da publicação no órgão oficial de divulgação do ato de provimento. Errado porque é 30 dias. Então, só o prazo estava errado no item 4. Então, 1, 2 e 3 estão corretas, a resposta é a letra A. Vamos a 31, diz assim. Em relação ao processo administrativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná, está correto o que se afirma em... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que nós estamos com o nosso horário bem avançado, mas assim, se vocês não puderem ficar, não tem problema, tá? Eu vou ficar com mágoas eternas, mas eu preciso só fazer mais um parênteses aqui. Eu tenho muita preocupação com questões referentes ao regime disciplinar, que é a parte lá final da lei. Porque, às vezes, a pessoa começa a ler desesperadamente e ela não entende o que está lendo. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui de alguns poucos minutos. Se alguém não está entendendo o que está lendo ou nem estudou ainda, é uma hora de consertar esse erro, né? Vamos resolver essa curva aí, né? É o seguinte, nós temos no Estatuto uma lista de deveres e temos uma lista de proibições. A primeira coisa que uma banca pode perguntar é se aquilo ali é um dever ou uma proibição. Isso eu já comentei numa questão agora há pouco. Colocarem uma lista, né, A, B, C, colocarem casos de proibições ou casos de deveres para você distinguir quem é quem, beleza? Até, inclusive, na aula passada, a gente fez a primeira aula, né, do nosso bloco aqui, nós temos questões da Federal do Paraná, em que tinha aquela questão de enumere a coluna, né, a primeira coluna de acordo com aliás, a segunda coluna de acordo com a primeira, podiam fazer isso com deveres e proibições. Esse é um jeito de perguntar. Mas nós temos uma outra situação que é o seguinte, nós temos uma lista de deveres e proibições, certo? Aí o que acontece? Cada vez que uma pessoa infringe um dever, não cumpre um dever, melhor dizendo, ou infringe uma proibição, ok? Ele vai estar sujeito a uma penalidade. Então, para cada... isso não é aleatório. Então, as penalidades... Existe uma lista de penalidades no Estatuto, ok? Tem uma lista. Deixa eu até ir para frente aqui no meu material. Mas tem uma lista de penalidades e para cada penalidade... Aliás, desculpa, para cada dever infringido ou para cada... Não, cada dever descumprido, né? E cada proibição infringida, eu vou ter uma penalidade pré-determinada. Então, isso não fica assim, como diz, a bel prazer. Então, a lista de deveres está lá no artigo 279, no 285 tem uma lista enorme de proibições, ok? E aí,
No artigo 291 tem a lista das penalidades. E cada penalidade, daí no artigo 293, tem explicação. O estatuto ele é bem feito nesse sentido. Então, por exemplo, lá a advertência, eles aplicam, né? Explicam. Então, 293, a advertência aplicada verbalmente em caso de mera negligência. Ok, isso é simples. Aí, repreensão, aí suspensão, destituição de função, demissão. Então, por exemplo, se um camarada pegar um caso aqui, aplicação irregular de dinheiros públicos. Aí isso aqui é fácil, né? Porque mexeu com dinheiro e demissão, tá? Isso aí é macete. Mexeu com dinheiro, rua. Deixa eu pegar um outro caso aqui. Aqui. Incontinência pública escandalosa, vício em jogos proibidos e embriaguez habitual. Ok? É proibido. Ok? De novo, incontinência pública, falta de postura pública, né? E escandalosa, vício em jogos proibidos e embriaguez habitual. Aí eles perguntam qual é a penalidade. Eu tenho advertência, repreensão, suspensão, multa, a destituição de função é no caso da função, mas deixa eu falar, demissão, a caça de aposentadoria ou disponibilidade. Qual é a penalidade? Isso não é a bel prazer do administrador. Então, para cada infração, para cada infração, eu tenho uma penalidade pré-determinada. E está na lei, está no artigo 293, que nesse caso é demissão. Então, de novo, eu tenho que lembrar de memorizar quem é quem. Tá? Qual é a penalidade para aquela infração? E, por último, para cada tipo de penalidade, eu tenho um tipo de processo. Ok? Porque eu tenho dois tipos de processo no estatuto. Eu tenho a sindicância e eu tenho o processo administrativo disciplinar, que inclusive vai aparecer nessa pergunta agora. O processo administrativo disciplinar, sobre a sindicância, ela pode ser usada como uma ferramenta de investigação para depois haver um processo disciplinar, ou ela pode já ser um processo simplificado, a sindicância. Ela pode ser utilizada para aplicar uma repreensão, por exemplo. E isso você estuda no decorrer. E aí, lá no final, eu ainda vou ter um último elemento. Eu estou sem canetinha de outra cor, tenho que comprar canetinha aqui. Que é a revisão de processo, que eu vou colocar com outra cor e é separado, que é o seguinte: já terminou o processo e a pessoa já levou a penalidade, levou lá suspensão, demissão, multa, e ela consegue uma nova prova que inocenta a situação dela, ou até que ameniza. Não era caso de demissão, era só um caso de suspensão. Ela pode entrar com processo de revisão. Então, não é um recurso, é um novo processo para desfazer toda essa parte preta aqui. Então, na verdade, não é que a parte disciplinar é difícil, viu, gente? Ela é trabalhosa, só dá trabalho. Então, eu sempre falo assim, ó, quando você está estudando estatuto, tem que ser mais ou menos como você faz para ler a Bíblia, né? Não é pegar lá do início de Gênesis até o Apocalipse um dia, não é assim. Então, olha só, amanhã você acorda e diz assim, ó, hoje eu vou estudar estatuto? Não. Hoje eu vou estudar o regime disciplinar. Aí você pega só o regime disciplinar e destrincha ele. Aí na sexta-feira, eu estou com pouco tempo. Hoje eu vou estudar licenças. Senta e estuda licenças. Você começar do início, você começa do início e você não fecha um estatuto com muita facilidade. É difícil. Aí cada vez que você vai recomeçar, você recomeça do zero. E aí você fica onde? Preso do artigo 1 até o artigo 50 a vida toda, fica patinando. Então não precisa estudar na sequência, tá? Você pode estudar por partes. O estatuto ele permite isso, desde que você saiba o que você está estudando. Então, hoje eu vou estudar as formas de provimento, beleza? Então, dá para separar, dá para desmembrar, beleza? Bom, vamos à questão 31. Diz assim: com relação ao processo administrativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, está correto se afirmar o que se afirma em letra A. Verificada a revelia do servidor, o processo ficará suspenso até que seja conhecido o paradeiro do processado. Então, existe a possibilidade de uma revelia ali do servidor processado. Está errado, tá? Se houver revelia, ou seja, ele foi citado para se defender e não compareceu, vai ser designado um servidor, né? A lei fala em servidor efetivo para fazer a defesa dele. B. A autoridade encarregada de julgar o processo, se considerar que os fatos não foram apurados devidamente, deverá, agora vem a informação, né? Promover ela própria a execução das provas necessárias à formação do seu convencimento. Errado. Se a autoridade verificar que não houve apuração correta, vai designar uma nova comissão de processo e começa tudo de novo. Então, ali quando fala autoridade encarregada de julgar, porque na verdade, como diz o relatório,
do que foi apurado chega na mão da autoridade que é competente para julgar. Não é a mesma autoridade, né? Então, nesse caso, ela verifica que a comissão mandou um relatório que não condiz, não tem pé nem cabeça, ela vai designar uma nova comissão e começa tudo de novo. C. O afastamento do servidor processado por malversação de dinheiro público não poderá exceder a 45 dias. De acordo com a lei, quando se trata de grana, mexer no dinheiro, tá? Dinheiro, o servidor processado vai ser afastado até o fim do processo, não tem prazo. Enquanto o processo não acabar, ele não vai trabalhar. Letra D. Configurado o abandono de cargo ou função, a comissão de inquérito iniciará os seus trabalhos fazendo publicar no órgão oficial editais de chamamento do acusado durante 15 dias. A informação está correta, só que o prazo está errado, é 10 dias. Por 10 dias vão ser feitas publicações para chamar, porque está sumido, né? O abandono de cargo ali, na verdade, a pessoa está sumida do mapa. Então, está errado. Letra E vai ser nossa resposta. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências julgadas imprescindíveis. Se você olhar lá no artigo 320 e poucos lá, diz que o prazo para prestar defesa, a partir do momento que houve a citação, é de 10 dias. E aí, se for necessário, a defesa pede prorrogação de prazo, o acusado pede mais prazo para diligência, para buscar provas que sejam imprescindíveis. Então, a letra I é a nossa resposta. Vamos a 32, diz assim. Em relação à Lei Estadual 6174/70, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná, considere as afirmativas a seguir. 1. Todos os profissionais que atuam na administração pública podem ser promovidos de cargo quando houver vaga. Na verdade, está errado o seguinte, a lei é bem clara, funcionário interino, funcionário em estágio probatório, funcionário que esteja em disponibilidade, eles não podem ser promovidos. O interino não é promovido, está só interinamente no cargo. Em estágio probatório também não. E a pessoa que está em disponibilidade, está em casa, né, esperando ser chamado, também não pode. Então, o item 1 está errado. Item 2. O quadro de pessoal permanente é integrado pelos cargos de provimento efetivo em comissão considerados essenciais à administração. Correto. É interessante quando fala quadro permanente, a gente tem aquela sensação que é só o cargo efetivo, mas cargo comissionado também entra no quadro permanente, tá? Isso tem que tomar cuidado com esse conceito. 3. O funcionário com um regime de trabalho em tempo integral com dedicação exclusiva não pode exercer outras atividades, salvo exceções previstas em lei. Está correto, tá? Lá no artigo 58 tem as exceções. Tem exceções à dedicação exclusiva. 4. Nos cargos de provimento efetivo, serviço é a justa posição de grupos ocupacionais, tendo em vista a similaridade ou conexidade das respectivas atividades profissionais. Tá certo, é copiado e colado. Lembra que uma das primeiras questões de hoje que nós fizemos foi aqueles conceitos do artigo 10, que é super chato. Nessa questão aqui, o que eu achei interessante, que é da COPS, né, da UEL, é que eles colocaram 4 itens, mas cada um é de um assunto diferente. O primeiro item foi sobre promoção. O segundo item é sobre qual é o conceito de quadro permanente. O terceiro item perguntou sobre a dedicação exclusiva e o quarto item sobre esse conceito de serviços. Então, você tem mais a cara da federal. Não precisa pegar uma questão inteira para perguntar os conceitos chatos, né? Colocar um conceito chato no meio de uma questão. Nessa 32, a 1 está errada, né? Nossa resposta é letra E. 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos a 33, que diz assim. Sobre a Lei 6174, Estatuto do Servidor, Funcionários Públicos Civis do Paraná, capítulo 1 dos cargos, seção 1, disposições preliminares, a atribuição ao funcionário público de encargos ou serviços diferentes das tarefas próprias do seu cargo, reticências. Então, você ter uma atribuição diferente do seu cargo, um serviço, uma função, reticências. Letra A, é vedado em qualquer hipótese? Letra B, é possível em qualquer hipótese? Letra C, é possível desde que requerida pelo funcionário? Você pede uma função. D, é vedada, salvo caso de readaptação por redução da capacidade física e deficiências da saúde. Ou letra E, é vedada, salvo se houver redução da capacidade física e deficiência da saúde, independente de readaptação. A resposta é letra D. Então, é vedado, de regra, mas a ressalva seria
por uma readaptação do servidor, ele muda de cargo, né, muda de função, porque houve uma redução da capacidade física ou uma deficiência de saúde que impede que ele continue fazendo a mesma função que ele fazia antes, tá? A resposta nossa é letra D. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte, 34. Estamos acabando já. Com base na Lei 6174 de 1970, que estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Paraná, assinale a opção correta. Letra A. É vedada a conversão de licença compulsória em aposentadoria por invalidez antes do prazo mínimo de 24 meses de afastamento do servidor. Coloquei para vocês ali uma observação que a licença compulsória é aquela daquelas doenças, né? Tem lá doenças consideradas graves, em que a pessoa não tem a opção de dizer assim, eu vou trabalhar, né? Isso é engraçado, né? Eu vou trabalhar e ninguém me segura. A pessoa obrigatoriamente precisa, deixa eu abrir aqui a página, ela precisa ir para casa, tá? Então, eu coloquei ali, deixa eu achar a página que tá aqui, uma nota de rodapé com o artigo 232, que traz a lista dessas doenças. Nesse caso, o que está errado nessa alternativa é porque ela pode ser aposentada por invalidez antes, se a junta médica decidir que não tem jeito. Então, não precisa esperar 24 meses de licença em casa, recebendo, para aposentar por invalidez. Pode ser antes, tá? Letra B. O servidor denunciado por crime funcional que esteja ou não em estágio probatório só será afastado do exercício após a decisão final do processo em que for réu. Está errado. Dinheiro e também crimes funcionais. Se o processo administrativo refere-se a um crime funcional, ele será afastado durante o processo e vai ficar afastado das funções. Tá, ele recebe, mas é afastado das funções até o final do processo. C. O servidor, após a admissão, não poderá desempenhar atribuições distintas daquela pertinente à sua classe, ainda que seja designado para exercício de função gratificada. Está errado. Se eu recebo uma função gratificada, eu vou fazer, além das minhas atividades, mais um plus, né? Que é o segurar a latinha. Então, é mais alguma atividade, né? Na verdade, função gratificada, cargo em comissão também, né? Eu tomei posse num cargo, mas agora eu vou ter um cargo comissionado. É outra função, não tem problema. E também em substituição. Substituir alguém também é a mesma situação. E a letra D diz assim: a eficiência é um dos requisitos a serem observados para a aprovação do servidor no estágio probatório. Correto, né? A eficiência é um dos requisitos. E letra E. É garantido ao servidor em estágio probatório o direito de afastamento limitado a 2 anos de licença para a realização de cursos de especialização estrito sensu, mestrado ou doutorado. Tem 2 erros aqui. Não é a questão do estágio probatório, porque a lei não fala sobre isso, não proíbe, né? Mas aqui é o seguinte: primeiro, não tem prazo a licença é o prazo de duração do curso. Segundo, que não tem que ser só para curso de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado. Pode ser cursos de aperfeiçoamento também. Existe a licença para a pessoa fazer cursos, né? Por isso que está errado. Depois dá uma olhada no artigo que eu coloquei para vocês, né? O artigo 251 explica sobre isso. Então, essa resposta ali na 34, letra D. Continuando. Deixa eu olhar se o chat tem alguém. Não, tá todo mundo aqui. Vocês não estão assistindo novela enquanto estão assistindo a aula, pelo amor de Deus. Senão eu vou jogar uma praga em vocês. Ok? Continuando. 35. Jonas, servidor público estadual, necessita se afastar das suas atividades por motivo de doença em sua família. Diante de tal situação, vamos à letra A. A licença poderá ser concedida para tratar de sua esposa, é cônjuge, tudo bem, não precisa ser esposar, ser esposo. Filho, ok. Pai, ok. Mãe, ok. Irmão, ok. Neto, não. Neto, não. Desse prova ser indispensável a sua assistência pessoal, incompatível com o exercício do cargo. O que está errado é o neto. Neto não entra aqui. B. A concessão da licença depende de avaliação médica, até que estava certo. Efetuada pelo médico que assiste o parente que se encontra doente. Não, tem que ser o órgão pericial do Estado. Esse é o erro. Letra C. A licença será concedida com vencimento ou remuneração até 90 dias consecutivos ou não, compreendido no período de 24 meses. Correto. Esse é o prazo.
Letra D, ultrapassando o período inicial de 90 dias, consecutivos ou não, a licença poderá ser concedida até que estava certo, a parte final é problema. Depois, transcorridos 2 anos do término da licença anterior. Aí você vai dizer assim, eu já vi isso em algum lugar. Isso é para licença para tratar de interesses particulares. Não é para essa licença aqui. Passado o período inicial de 90 dias, pode ser concedido mais tempo com descontos. Eu pus ali para vocês uma nota de rodapé, porque esses descontos aqui são ruinzinhos de ficar falando. É o artigo 237, está ali. Uma nota de rodapé para vocês sobre os prazos e os descontos ali, né? Ultrapassados 90 dias, 50% de desconto quando exceder 90 até 180 dias e sem vencimento ou remuneração quando exceder os 180 dias até no máximo 360 dias, ok? Então, não dava para simplesmente cortar ali sem fazer essa anotação. E a letra E diz assim, ó, no curso da licença por motivo de doença em pessoa da família, é permitido o exercício de uma única atividade remunerada, desde que imprescindível o sustento do servidor e seus familiares. Pelo amor de Deus, o governo está pagando a pessoa, mesmo que com desconto, para ela cuidar de doente da família. Não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Nem sair vendendo coxinha ou jequiti, não pode, ok? Então, está errada na sua resposta, letra C, ok? Vamos à penúltima questão e ao último parênteses. Essa questão aqui, a 36, só deixa eu abrir um parênteses. Nós temos um capítulo no Estatuto, bem pequenininho, no artigo... na verdade, não, acho que é um capítulo, que fala sobre as responsabilidades. Essa matéria é uma matéria muito rica para se perguntar num concurso, e até, inclusive, está na página número 41, terminar 42. Vai do artigo 286 ao 290. E tem até uma tabelinha que eu coloquei para vocês lá na parte teórica, com essa explicação, tá? Então, não vou precisar anotar muito o que tem na apostila de vocês. É o seguinte, quando um funcionário apronta, que ele apronta, isso aqui é uma bomba, tá? Ele apronta, nem tudo que ele apronta é um ou outro, ou pode ser, mas também pode ser mais do que uma coisa. Então, vamos supor, o nosso policial civil do Paraná resolveu pegar propina de bandido para fazer vista grossa. O que ele fez está tipificado no estatuto como uma infração disciplinar, mas também está tipificado no Código Penal como crime funcional e também está tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Então, quer dizer, eu tenho uma situação que se encaixa em 3 leis diferentes, com 3 responsabilidades diferentes. Então, a responsabilidade administrativa é aquilo que refere-se ao seu cargo, que vai gerar demissão, suspensão, advertência. A responsabilidade penal ou criminal é quando o que a pessoa fez está enquadrado como crime. Estamos falando de chilindró. Pode ser contravenção penal também, não vai ter crime. Crime funcional. E a responsabilidade civil é quando se trata de grana, dinheiro, que é algo previsto na Lei de Improbidade Administrativa, e também tem outras leis que tratam sobre isso, que seria ressarcir, pagar aquilo que pegou do governo, aquilo que pegou indevidamente de particulares. Então, nesse meu exemplo aqui, eu vou ter 3 processos diferentes. Dentro da Polícia Civil, eu tenho o processo administrativo disciplinar, para mandar esse cara para a rua, processo administrativo disciplinar. Lá na vara criminal, eu tenho o processo criminal para pôr ele no xadrez, que é um chilindró, tá? E na vara civil, eu tenho um processo sendo movido contra ele por improbidade administrativa relativa à grana. São 3 esferas independentes entre si. Inclusive, no artigo 286 diz assim, ó, pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. E no 290 diz assim, ó, as combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo uma e outra independentes entre si. As instâncias são independentes. O camarada pode ser, de repente, absolvido no criminal por falta de provas e pode ser pego na administrativa, porque lá tinha provas, tá? Então, isso é importante. Vamos à questão, então. Diz assim, 36. A cenário alternativa que apresenta corretamente, vírgula, o tipo de responsabilidade do policial civil do Estado do Paraná pelo exercício regular de suas atribuições, decorrente de procedimento doloso ou culposo que importa em prejuízo da fazenda pública, money,
estadual ou de terceiro nos termos legais, dinheiro. Isso é uma responsabilidade civil, letra B. Só deixa eu abrir um parênteses. Essa questão aqui, originalmente, ela não foi feita com base nesse estatuto, ela foi feita com base no Estatuto da Polícia Civil, mas eu gostei dela, dá para usar, no caso, responder, melhor dizendo, utilizando esse estatuto, ok? Última questão, tá até ali com um quadradinho para vocês, tá? Última questão desse... Ah, o Igor está vendo o Rei do Gado. Eu não sei se você está brincando, porque pode ser que na TV a cabo tenha Rei do Gado, na Globoplay, né? Sei lá. Mas era um novelão. Eu ainda prefiro Vamp e Que Rei Sou Eu. Vamos lá, continuando. Nós temos ali na 37... Tô brincando, não assisto novela, mas eu gosto de série, pra caramba. Dá para ver pela quantidade de DVD que tem nas minhas costas aqui. Vamos a 37. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o prazo para prescrição de transgressão não prevista como crime punível com pena de advertência, repreensão ou suspensão. Eu coloquei para vocês o quadradinho da prescrição, né? Vai ter uma decoreba, 2 anos, né? Letra A. Eu já coloquei ali para vocês a decoreba, né? Que é quanto tempo tem para pegar o cara, né? Isso tem prazo meio de prescrição. Beleza? Bom, nós encerramos nossas questões. Eu quero deixar um parênteses aqui, mais um, né? O último agora de vez. Antes de passar para o professor Márcio. Eu passei para vocês uma apostila teórica, tá? E, às vezes, nas apostilas teóricas, acontecem erros de digitação. Isso é muito comum. Se acontecer, se vocês puderem me avisar, eu agradeço. Isso vale também para o material da primeira aula. Vocês participaram da primeira aula, né? Eu coloquei um resumo no final. Assim como quem for participar da próxima aula, que é sobre poderes e serviços públicos, vai ter também uma baita no material teórico, porque a lei de serviços públicos, eu tenho 2, né? Eu tenho 2 leis, uma mais velha e uma mais nova, eu vou colocar na íntegra para vocês, é óbvio. Fora a parte doutrinária de poderes, porque eu fico com medo que vocês estejam, de repente, respondendo questões sem nenhum material teórico por perto. Então, eu sempre forneço esses materiais para os meus alunos. Então, se vocês encontrarem algum erro, avisem, por favor, para eu ter a chance de corrigir. Beleza? Obrigada aí pelo elogio, Igor, que material é excepcional. Mas, na verdade, erros de digitação sempre acontecem. Eu digito muito rápido, então nos comentários acontece. Beleza? Professor Márcio, a turma é sua. Estou devolvendo. Professora, eu queria tirar uma dúvida rapidinho. Claro. Com relação à última questão que a senhora colocou no quadro dos vários processos em instâncias separadas, se eu não me engano, né, pode ser alucinação minha, tinha uma hipótese onde eu acho que era na penal, onde se você fosse condenado, você necessariamente era demitido ou algo parecido. Tem isso mesmo? Se tem, a senhora pode explicar, por favor, rapidinho? Quase, você não está errado, mas é que não é nesse estatuto que você viu. Você viu em outro estatuto. Lá na 8.112 tem isso, mas deixa eu só explicar. O que tem na 8.112, coincidentemente, ele vale para todo o Brasil por decisão jurisprudencial. Eu não coloquei no material essa decisão, mas eu posso procurar para vocês, não é problema. Eu faço lá um PDF de uma página, peço para o professor Márcio passar para vocês depois. Se é possível, professor? Você tem a lista? Pode sim. É possível? É o seguinte, então deixa eu explicar antes, né? Então, funciona assim. Quando uma pessoa ela sofre 2 ou 3 processos em que um deles é o criminal, quando na esfera criminal a pessoa é absolvida, existem 3 formas de absolvição. Só te abrir um parênteses, eu não sou professora de processo penal, tá? Isso é com outro professor. Mas só aqui entrando, eu tenho que invadir um pouquinho a esfera, é o seguinte, lá no processo penal, a absolvição de uma pessoa pode acontecer por 3 casos. Pode acontecer por falta de provas, pode acontecer por, no caso, negativa de autoria, ou seja, houve o crime, mas não foi ele. E pode também negativa de fato, ou seja, não houve o crime. Ou inexistência do fato ilícito. Então, pode ser, no caso, a absolvição. A absolvição pode ser por falta de provas, pode ser por negativa de autoria. Houve o crime, mas não foi aquela pessoa. E pode ser inexistência do fato ilícito, não houve o crime.
Esses são basicamente 3 tipos de absolvição. É claro, quando você abre o Código de Processo Penal, acho que é artigo 680 e alguma coisa, acho que são 6 na lista, mas juntando os 6 dá 3, tá? O que acontece? Se uma pessoa ela é processada por um crime funcional e ela for absolvida por negativa da autoria ou inexistência do fato ilícito, não houve o crime, ela também precisa ser absolvida na esfera administrativa e na civil. Porque se não foi ela ou não houve o crime, não tem como ela ser penalizada pelo mesmo fato, é claro, na esfera civil e na esfera administrativa. Então, pegando o nosso exemplo que estava agora há pouco, né? Vamos supor que o processo administrativo ele vai mais rápido. Isso é meio óbvio, né? Então, roubou demissão, deixa de ser policial civil. Aí lá na esfera criminal, lá no final, provam que roubaram, mas não foi ele. Ou receberam propina, não foi ele, ou nem houve o crime, né? Ficou comprovado. Então, acontece o quê? A reintegração, que foi uma das questões que nós vimos. Ele tem que ser reintegrado à polícia com pagamento dos atrasados. Inclusive, essa miscelânea que eu fiz aqui poderia ser uma questão de prova. Agora, se a pessoa for absolvida por falta de provas, isso não influencia as outras esferas, porque na absolvição por falta de provas significa não temos provas, não quer dizer que é inocente. Então, pode ser uma situação de teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas estavam envenenadas. Aí lá na esfera administrativa tinha provas, ou na esfera civil tinha provas também. Um bom exemplo disso, saindo da esfera de servidores públicos, aconteceu com o Collor. O Collor ele foi processado, não foi processado administrativamente porque não houve impeachment, que adaptando da mesma para políticos, né? Ele renunciou antes. Mas houve o processo criminal e houve o processo por improbidade. No processo criminal, as provas estavam todas viciadas, tipo escuta ilegal, documento feito, dossiê coletado por investigador particular. Então, nesse caso, não tinha provas. O advogado foi queimando prova a prova. Quando chegou no final, ele foi absolvido por falta de provas na questão do crime de peculato. Mas na improbidade, ele foi pego. Aí ele ficou com direitos políticos suspensos por 8 anos, teve que devolver dinheiro, pagou multa e tudo mais. Então, são 2 processos pelo mesmo caso, né, pelo mesmo fato ilícito, mas que houve essa situação. Então, o que você leu, realmente, ele existe em alguns estatutos, não é só no Estatuto dos Servidores Federais, tá? Eu já vi em estatutos estaduais, é nesse aqui que o artigo não aparece a informação, mas existem jurisprudências que explicam isso. Então, se cair na prova de vocês, né, eu acho difícil, porque a federal é muito rica, muito intransigente com a questão da legislação, isso é bom. Mas se cair na prova de vocês, a explicação é essa. Eu vou atrás dessa jurisprudência, vou ver se eu tenho que anotar aqui, para ver se eu encontro para vocês, aí eu passo para o professor Márcio para ele passar para vocês. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Tem gente que já se despediu. Pronto, professor, estou te devolvendo. Ok, brigadão, Thaís, brigadão. Pessoal, mais uma aula show, com certeza, né? Espero que o pessoal tenha curtido. Lembrando que essa, né, é a segunda aula, a professora Thaís tem mais aulas com a gente. Até coloquei para o Igor ali, né? Nós vamos ter nas 2 últimas semanas uma mega revisão, porque, na verdade, nessa aula agora, a gente está trabalhando tópicos específicos, ok? Então, né, na mega revisão, a gente abrange o geral e a gente tenta repassar para o aluno aqueles pontos principais, aquilo que ainda dá tempo de você dar uma revisada, uma olhada, né? Porque a gente acredita que cai uma questão focada naquele tópico, perfeito? Outro evento nosso que eu acho que dá para aproveitar legal é a parte dos simulados. Neste sábado, pessoal, às 13 horas, tem o nosso primeiro simulado Whats, né? Com todas as matérias, tá? Incluindo redação, para você treinar, né? Ver como é que você está para a Polícia Civil. Bom, cara, como é que eu vou fazer um simulado via WhatsApp? Bem simples, tá? A 1 hora, a gente manda, sábado, dia 24, 1 hora, a gente manda para você o caderno de questões. Você tem o mesmo prazo que o edital define para você resolver as questões, marcar o gabarito,
fazer a redação, tira a foto e manda para nós pelo WhatsApp, ok? E aí depois eu passo para vocês o caderno com as questões comentadas em PDF, perfeito? E a parte da redação, a professora vai fazer a correção e a gente vai formar uma nota, um ranking, né? Que é justamente para a gente estabelecer aqui, né, de acordo com as regras do próprio edital, não, até que né, 40%, se não me engano, 42 pontos, 60% da nota para corrigir a redação, para a gente poder ter essa noção de como é que a gente está. Né? Pô, eu nem me classificaria, minha redação nem seria corrigida, uma expectativa de nota de corte, tá? Mas para isso, para ter essa visão, a gente precisa da participação do pessoal. Não só o fato da inscrição, mas também de mandar o gabarito dentro do horário. Se mandar fora, pode mandar, mas não participa do ranking, senão fica injusto, né? Fica injusto. Né? Não quer mandar a redação naquele dia, tem um compromisso, tudo bem, tranquilo, só não vai participar do ranking. Então, eu peço aos colegas que o simulado, a gente leve com a maior seriedade possível para justamente a gente poder preparar vocês. E aí, olha só, pós-simulado, os professores vão ver as questões que vocês estão errando mais e vão montar dicas, vão montar orientações. Pô, pessoal, né, 90% errou esse assunto, esse tópico. Vamos reforçar isso. Então, com a participação de vocês, a gente consegue melhorar ainda mais o nosso trabalho e focar naquele ponto importante, ok? Bem, Thaís, brigadão. Acho que todo mundo curtiu bastante, né? Vamos aguardar nosso próximo evento. Lembrando que sexta-feira com a professora Helena, se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Sábado, o simulado. E tu lembra qual é a próxima data nossa, Thaís? A minha é no sábado, dia 31. Dia 31. É no sábado, dia 31. Só para eu responder aqui, a Fran comentou se eu tinha material em PDF para a polícia, igual eu fiz para o TJ. Então, eu fui até a metade e parei. Eu não fiz inteiro. Eu acho que eu não conseguiria, eu acho que demoraria um pouco para fazer, uns 15 dias, mas depois, Fran, se você tiver interesse na apostila completa de legislação, eu lembro que eu empaquei em processo penal e acabei não fazendo, sabe? Foi uma falha minha. Mas me chama lá no Instagram que eu vejo até onde eu fui, talvez eu não... Né? Talvez eu devo terminar. É que, na verdade, a prova já é agora em setembro, né? Me perdi agora. Outubro. Eu não sei, mas realmente não é impossível resolver, tá? Não é impossível fazer. Eu fui até metade, tô tentando fazer aqui um vídeo para colocar no meu story, mas ninguém aparece na câmera, tô agindo sozinha aqui. Então, na verdade, eu posso ver, tá? A apostila completa de legislação, né? Eu posso ver essa possibilidade. O Igor apareceu, obrigada, Igor. Você foi mexer com o pessoal e começaram a aparecer, ó. Eu posso ver essa possibilidade, tá, Fran, de fazer a apostila completa, mas se eu fosse fazer, demoraria pelo menos uns 15 dias, que eu tô até o pescoço para poder terminar, e ali seria gigante também. Beleza? É isso, professor. Legal. Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação. Aguardo vocês no nosso próximo evento, tá? E coloquem aí os comentários, né? Postem nas redes sociais, compartilhem com os colegas. Essa ideia, né, ela foi focada, ela foi criada pensando em auxiliar vocês, tá? E eu acho que a gente está cumprindo com o nosso papel, beleza? Abração a todos, até mais, tchau, tchau.